Vamos voltar a falar sobre esse assunto grave e que a cada dia em que a gente tem alguma atualização, alguma novidade, a gente se espanta mais com o tamanho desse escândalo. Agora, o sócio do laboratório responsável pelo diagnóstico errado de doadores de órgãos fala em falha humana na transcrição de testes de HIV e está acusando pelo menos 3 pessoas que seriam funcionários, Agatha. Isso, Sheila, funcionários. Inclusive, um dos funcionários é o preso Ivanilson, que a gente até mostrou a imagem mais cedo dele saindo rindo do depoimento, como se fosse uma forma de deboche. Esse sócio, o Walter, acusa então essas 3 pessoas. E aí fala que um desses responsáveis, o Kleber, o técnico, não checou a máquina, e aí essa máquina teria dado erro na hora do exame, mas que ela deveria ter sido checada, ferida de alguma forma e não foi. Ele acusa também o Ivanilson, que na hora de ter digitado o exame, que deu positivo segundo o próprio sócio, na hora que ele foi colocar no sistema, ele colocou errado. E acusa a Jaqueline, que é a mulher que está foragida, que assina, que seria responsável, segundo esse sócio, seria responsável por rechecar o trabalho desses técnicos. Então, esses são os 3 acusados pelos sócios de terem cometido esse erro. Ele falou tudo isso durante o depoimento que prestou à Polícia Civil. A gente teve acesso a esse depoimento. O Ivanilson disse que desde dezembro a rechecagem e a análise toda que era feita diariamente, ela não estava sendo feita mais e que ele recebeu ordens superiores para que isso não fosse mais feito diariamente, que ele acredita que seja por problemas financeiros. O Ivanilson disse também no depoimento que já estava inclusive pensando em sair da empresa porque já estava apresentando muito problema e que a maneira como tudo era conduzido, ele não concordava. Fato é que Walter e Ivanilson então já prestaram depoimento e a expectativa é que a Jaqueline, que está foragida, também preste depoimento hoje. A outra pessoa que tem mandado de prisão em aberto ainda não foi localizada e a polícia está procurando, pessoal. Ô, Agatha, só que eu me lembro que ontem mesmo a gente falava sobre isso. Você, inclusive, registrou aqui a nota da defesa, né, do Walter, do Matheus, sócios do laboratório, repudiavam com veemência a existência de um esquema criminoso para forjar laudos dentro do laboratório. Quer dizer, esse discurso, ele mudou completamente, né? Mudou completamente, principalmente depois do depoimento do sócio. A primeira nota que eles mandaram, 8 da manhã, ainda não tinha esse depoimento do Walter. Logo depois, eles mandaram uma nova nota, aí sim apontando para falha humana e apontando o dedo literalmente para esses 3 outros funcionários e tirando do deles na forma de empresa, né? Que absurdo. É assim, então, né? Vai respondendo qualquer coisa. É desse jeito. Então, a prática é essa, né? Com tudo. Com informação, com os pacientes, com os testes, não precisa nem dizer, né? Como é que isso tudo era tratado. Ô, Agatha, um pouco mais cedo a gente, ao falar sobre isso, trouxe uma informação e que tem sido muito questionada aqui pelos nossos ouvintes em relação ao objetivo. Com que objetivo o laboratório fazia isso? E aí a polícia tem a suspeita de que o laboratório responsável por essa contaminação de pelo menos 6 pacientes com HIV e tal, teria como objetivo aumentar lucros desse centro de análise. É essa linha de investigação da polícia, né? Isso, é a principal linha que eles apontam até agora. Isso tudo porque quando você diminui o número de testes nas amostras feitas com reagentes, você diminui o valor que você tem, o custo que você tem. E aí você consegue ganhar mais financeiramente em relação a isso. É o que a polícia fala que pode ter sido o objetivo da empresa quando deixou de colocar os reagentes ali nas amostras diariamente, passou a fazer isso de maneira semanal para conseguir lucrar mais em cima desses testes. Bem, falaremos muito mais ainda sobre isso ao longo do dia e, é claro, também no noticiário local do Rio de Janeiro com a Agatha Meirelles, Vinícius Donola e Rodolfo Schneider. Bom trabalho para você. Até mais, Agatha. Até mais, pessoal.